Olá, estudantes da EJA das Escolas Municipais de Curitiba. Tudo bem? Estamos hoje aqui, para a nossa aula número 3 de Família e Direitos Humanos. Hoje a gente vai falar de um mundo encantado, certo? Mas aonde está esse mundo encantado? De que mundo encantado é esse que eu estou falando? Será que esse mundo que nós estamos vivendo hoje, ele está encantado? Ele está mais para o mundo bagunçado do que para o mundo encantado, não é mesmo? Mas este mundo encantado, que nós vamos falar hoje, eu achei ele num livro bem bacana, que vocês conhecem muito bem, né? O livro de vocês, As Escrevivências da EJA. Foi neste livro que eu achei o assunto para a gente conversar aqui hoje. Mas aí a gente pensa, né? Mas que assunto a professora achou no nosso livro, se no nosso livro da EJA estão as nossas histórias? Exatamente. O assunto que a gente precisa trabalhar na aula de hoje, dentro da questão de famílias, direitos humanos, está dentro do livro de vocês. E ele está aqui dentro porque ele está dentro da história de vocês. Cada um de vocês tem, um pouquinho disso que nós vamos conversar hoje. Certo? A história que eu escolhi é O Mundo Encantado, que está aqui dentro do livro, certo? Vamos começar? Eu vou começar a leitura, até marquei aqui, Eu vou começar a leitura e aí nós vamos parando a história e vamos conversando sobre que mundo encantado é esse. Tudo bem assim? Você precisa ter aí um caderno, uma folha, para fazer o teu registro. Você já deve estar com ele aí. Sente confortável, mão lavada, todo mundo, se cuidando desse bicho que está aí, tá? Vamos lá então? Era uma vez, há muitos anos, muitos e muitos anos, num lugar distante, onde tudo começou. Esse reino encantado aqui, bem distante, eu sei onde fica. Ele fica lá na regional do Cajuru, perto ali da escola Prefeito Linneu Ferreira do Amaral. Vocês vão reconhecer essa história. Neste lugar, viviam muitas pessoas diferentes. Muitas crianças moravam com o pai e a mãe. Outras só com a mãe. Muitas com a mãe e os irmãos. Outras só com o pai. Tinham madrastas também nas histórias. Outras moravam só com a avó, só com o vô. As crianças desse lugar, meninas e meninos, não tinham uma vida fácil. Passavam por muitas dificuldades, uma vida de trabalho duro, de privações e muitas vezes violências físicas e emocionais. Mas essas meninas e meninos foram fortes, corajosos e destemidos, jamais perderam a sua fé e não deixaram que seus sonhos ficassem esquecidos. Cheios de esperança e determinação, cada uma dessas pessoas mágicas foi construindo uma linda história. Vamos ver a história do José. Ele era uma criança feliz. Faltava de tudo. Faltava comida, calçado, roupa, faltava escola. Mas não faltava trabalho. Eu vou parar um pouquinho a história e nós vamos ver por que eu escolhi essa história para o nosso assunto de hoje. Nós vimos ali, que eram crianças, sofriam tinham alguns problemas, mas o principal que eu vi ali na história é a questão do trabalho infantil. O José, que é esse personagem que nós vamos ver agora, está escrito ali. Faltava tudo. Faltava comida, faltava roupa, brinquedo, Só não faltava trabalho. Gente, o José era uma criança, está escrito ali no texto. Pode trabalhar? Pode ou não pode? Se a gente olhar ali, diz que ele trabalhava. Todas as crianças trabalhavam. Agora eu vou fazer o seguinte, tá? Lemos um pedaço da nossa história. Aí nesse seu caderno, nessa sua folha,
Eu vou mostrar algumas imagens. Nós vamos falar um pouquinho disso hoje, do trabalho infantil. Você vai escrever, para cada figura que eu mostrar, você põe, né, o número lá da figura, número 1, ou vai só pondo na ordem. Você vai escrever sim ou não. Se para escrever for muito difícil, toma muito tempo, quebrou a ponta do lápis, faz só um ok, se for para o sim, e um X para o não. X é quando não pode, tá? Eu vou mostrar a situação e você vai me dizer se é trabalho infantil ou não é. Se a criança pode ou não pode fazer essa atividade que eu vou mostrar. Vamos lá então? Pegou o material? Tá tudo certo aí? Primeira atividade. Vender balas no sinal é muito comum. A gente vê muito. Parou o carro no sinal, vem alguém, adulto ou criança, põe a balinha ali no teu espelho retrovisor e vai correndo pelo meio dos carros, sem olhar se vem vindo moto, não vem moto, né? O perigo tá ali. E se for uma criança? A gente vê muito criança, às vezes a criança nem alcança no teu retrovisor do teu carro e pendura a balinha lá. Pode ou não pode? Anote aí, tô esperando. Pronto? O que você marcou? Pode ou não pode? Não, gente, né? Vender bala no sinal não é trabalho para criança. Por quê? Acabei de falar, corre entre os carros, né? E se tá lá no sinal, não está onde? Não está seguro em casa e também não está na escola. Vender as balas no sinal ou qualquer outro trabalho na rua não é trabalho para criança, né? Segunda atividade. Organizar seus brinquedos e roupas. A criança em casa pode organizar os brinquedos, juntar, colocar no cesto, na gaveta, no armário. A roupa que chegou da escola, tirou a roupa, deixou jogada, vai lá e arruma. Pega a roupa que está suja, leva lá no tanque. Isso criança pode fazer? É trabalho infantil? Sim, criança pode e deve, né, fazer esse trabalho. Isso não é trabalho infantil, isso é trabalho de cooperação, isso é ajudar no andamento da casa, na organização familiar. Então, esse tipo de trabalho nós chamamos de atividades domésticas. Isso a criança pode fazer, mas toda atividade doméstica a criança pode fazer? Por exemplo, cozinhar. Pode? É uma atividade doméstica, mas não pode, né? Porque vai mexer com o fogo, vai mexer com faca, aí não dá. Aí já não é uma atividade que a criança possa fazer, ok? Vamos ver mais uma? Carregar materiais pesados em obras e outros serviços. Então, estamos lá construindo, né? Fazendo uma reforma, alguma coisa, e tá lá a criança carregando o carrinho de mão cheio de areia, carregando tijolo, saco de cimento. Pode? Isso é trabalho infantil ou atividade doméstica? Anotou aí? Se pode ou não? Isso mesmo, não pode. Por quê? Materiais pesados vão causar danos para a saúde dessa criança. Coluna, a criança está em desenvolvimento, o sistema, né? Todos os ossos estão se formando ainda. Então, levantar, carregar materiais pesados, isso não vai ser legal para a criança. Vai prejudicar a saúde dessa criança. Então, isto é sim considerado trabalho infantil. Não pode fazer. Que tal mais uma? Arrumar a própria cama. Criança pode e deve, né? Pode e deve. Por quê? Falei lá na outra tarefa do arrumar os brinquedos. É organizar, faz parte da organização da casa, da cooperação. O adulto da casa está ocupado com outros trabalhos, a criança está fazendo o seu trabalho, o que ela pode fazer para ajudar. Isso não é considerado trabalho infantil, é atividade doméstica, atividade de cooperação. A criança pode fazer sem problemas, não é isso? Mais um. Ajudar nas pequenas tarefas de casa. Quem já não viu essa cena, né?
uma pia meio cheia de louça, a gente vai deixando, ainda mais agora com o racionamento de água, é bem isso que nós precisamos. Deixa juntar, quando tiver bastante, lava tudo. A mesma coisa com as roupas, né? Junta para lavar tudo, para cuidar um pouco com a questão do consumo de água. As nossas reservas estão bem baixas, a gente precisa cuidar. Mas a criança pode? Aqui tem um detalhe, o tamanho da criança, porque vai mexer com faca, tem louça que quebra. Então, criança pode lavar louça em casa? Conforme o tamanho da criança. Pode e deve ajudar, porque é trabalho que a criança pode colaborar em casa. Certo? Mais uma. E executar trabalho remunerado. Pensa um pouquinho nesse e anota aí no seu caderno. Pode ou não pode? Pode ou não? De jeito nenhum, né? Isso não precisa nem a gente pensar muito. Porque para a criança, se ela vai executar um trabalho onde ela recebe um trabalho remunerado, que ela vai ganhar por isso, significa o quê? Que ela tem horário, que ela tem responsabilidade com aquele trabalho, que se não fizer direito não recebe. E então entra em confronto com uma série de situações. Porque, por exemplo, se ela tem um horário para trabalhar, ela não vai ter horário certo para ir para a escola. Ela vai cumprir aquele horário, no horário que sobra, ela vai querer brincar, ela não vai querer ir para a escola. Então, nenhum trabalho que seja remunerado pode ser executado por criança. Nenhum mesmo. Certo? Combinado? Tudo entendido até aqui? Vamos voltar para a nossa história? Vamos ver como é que ficou a situação do José que a gente estava falando. Até agora, a gente viu que eles tinham de tudo, né? Faltava de tudo, só não faltava trabalho. Um dia, com apenas 6 anos, ele foi passear com o seu pai para visitar uma tia que estava fazendo aniversário. Ele pensou, hoje eu vou encher a pança. Tô morrendo de fome. Uba, vai ter churrasco. Ele ficou ali, esperando na beira da churrasqueira, que era uma churrasqueira feita de tijolos. E esperou pacientemente até a carne ficar pronta, ansioso por um pedaço. Mas a tia não lhe deu nenhum pedacinho. Pobrezinho do José. Ele esperou e pensou, quando ninguém estiver olhando, eu volto lá e pego. Ele foi lá, pegou escondido o espeto, correu e escondeu no meio das bananeiras. Aí mais tarde, quando ninguém estiver por aqui, eu volto e como a minha carninha. Que decepção para o José! Tinha um cachorro da tia chamado Ventania. Quando José chegou para pegar a sua carne, Ventania já tinha resolvido esse problema, já tinha comido toda a carne, tinha sobrado só um ossinho. O que fazer agora? Então, para matar a fome, ele comeu um caroço de jaca. Era o jeito. Malvado também era o patrão do Mundinho, o nosso outro personagem, que no dia do pagamento ficava tão bêbado, e deixava todos sem receber o seu dinheiro. O jeito era esperar por um milagre ou esperar a bebedeira do patrão passar. Agora, gente, viram que nossas crianças da história continuam trabalhando? Não pode, né? Tem algumas coisas que a gente ouve falar sobre trabalho infantil, sobre o trabalho de crianças e adolescentes. A gente ouve falar muita coisa, mas tem algumas coisas que a gente ouve falar, né, desde os tempos dos nossos pais, dos nossos avós, né? Eu ouvia muito também do meu pai isso, né, que a gente precisava começar a trabalhar cedo, né, para poder ter um futuro, essas coisas assim, né? Eu comecei a trabalhar com 16 anos, mas já não era criança, né? Já tinha crescido um pouco. Vamos ver algumas coisas que a gente ouve falar sobre o trabalho infantil. Trabalhar não mata ninguém.
Pense aí, converse com as pessoas que estão aí do seu lado, se tiver alguém aí com você. É verdade isso, que trabalhar não mata ninguém? Tá certo? Não, não está certo. Se nós estivermos falando de trabalho infantil, eu não posso dizer que trabalhar não mata. Nos últimos 5 anos, nós tivemos, no Brasil, mais de 12 mil casos de acidentes com crianças no desempenho de trabalhos irregulares, inclusive com muitas mortes destas crianças. Aquela criança que nós falamos lá no começo, que está lá no meio dos carros no sinal, né? Que está lá na praça, acaba sendo atropelada. Então, a criança que muitas vezes está trabalhando num restaurante, lavando louça, se corta, se machuca. Então, sim, no caso de criança, trabalhar pode matar. Então, não pode. Não podemos ter esse pensamento. Criança não trabalha. Mais uma para a gente pensar. Ele ou ela, a criança, precisa trabalhar para ajudar a família. E aí? Pode ou não? Precisar, a gente às vezes até pensa assim, puxa, mas ela precisa, porque o dinheirinho que ela traz me ajuda, ajuda em casa, compra alguma coisinha que está faltando em casa, né? Mas manter a família é uma obrigação dos adultos, não é uma função da criança. Então a criança não tem que trabalhar para ajudar a família. A criança tem que estudar para que quando tiver a sua família, ela possa prover o que essa família precisa. Então, ajudar a família não é coisa para a criança, não é uma responsabilidade dessa criança. Não pode. O trabalho enobrece, né? É bom trabalhar, faz bem trabalhar, com certeza. Todos nós que trabalhamos porque precisamos. Muitos de nós, a gente às vezes não trabalha naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente queria, mas a gente trabalha naquilo que a gente tem para trabalhar. É importante, precisa trabalhar. É fundamental para a nossa sobrevivência, para mantermos as nossas famílias. Mas não criança. Criança não trabalha. Trabalho não enobrece a criança. A criança não fica importante, ela não fica melhor porque ela está trabalhando. Pelo contrário, a criança vai ter problemas, como a gente já falou, problemas de saúde, não vai estar indo para a escola, não vai aprender. Então, criança não sai para trabalhar. Quem começa a trabalhar cedo garante o futuro, né? Isso que lembram que eu disse? Meu pai falava isso, né? Precisa começar a trabalhar cedo para ter um bom futuro, né? Mas eu comecei cedo com 16 anos. Já não era cedo, né? 16 a gente já é adolescente, já pode trabalhar. Nós já vamos falar disso, tá? Mas criança não. Porque se a criança começa a trabalhar cedo, ela não vai estar garantindo o futuro. Ela vai estar prejudicando o seu futuro. Por quê? Está deixando de estudar, está deixando de aprender, está deixando de conviver com outras crianças, de aprender a socializar, está deixando de brincar. Criança tem que brincar. É nas brincadeiras que a gente aprende as coisas para a vida, as coisas para o futuro. Eu não posso pensar no futuro de uma criança com ela trabalhando. Ela não vai conseguir, né? O futuro a gente tem que esperar ele chegar para essa criança, para aí ela estar preparada para esse futuro quando ele chegar. E não é trabalhando, né? Então, começar a trabalhar cedo garante o futuro? Não mesmo. Para as crianças, não. Mais um pedaço da nossa história? Vamos lá? Nós paramos, né, na parte aonde ele falava ali que o patrão era, né, ruim e ele tinha que continuar trabalhando. Nesta época, não dava tempo de pensar no seu sonho de ir para a escola. Quanta criança a gente sabe que está lá trabalhando e não vai para a escola, fica só pensando na escola. Só havia tempo de trabalhar e ajudar no sustento da família. Didi tinha só 8 anos e já trabalhava de boia fria.
Muitas vezes, nem a boia fria ele levava, ou seja, ia trabalhar sem comer, sem comida, pois faltava esse alimento. Mesmo sem comer, ele precisava trabalhar para ajudar no sustento das irmãs menores. O pai de Didi era um homem muito rigoroso, por vezes violento, e dizia: filha mulher não precisa estudar, tem que trabalhar. Triste mesmo era na hora das refeições. O pai comia primeiro e o que sobrava dividia com a mãe, Didi e suas irmãs. Só o que sobrava, e geralmente era muito pouco. Toninha era outra personagem dessa nossa história, uma menina que morava lá por aquelas bandas. Desde muito pequena já trabalhava, cuidava das irmãs menores, fazia toda a faxina da casa e também da casa de outras pessoas. Não podia ir à escola, sempre ouvia: não adianta você querer estudar, você nunca vai aprender. Vamos parar aqui, vamos pensar um pouquinho. Ali fala, né, da Toninha, que saía para fazer faxina nas casas de outras pessoas. Uma criança, né? Provavelmente ela recebia dinheiro para isso. Mas criança pode sair, receber o dinheiro, né? Receber, lembra que nós falamos lá? Trabalho remunerado? Criança pode trabalhar recebendo pagamento? Não, criança não pode. Vamos ver o porquê? Tem uma diferença. Eu falei que eu comecei a trabalhar com 16 anos, né? Então, olha, o que é trabalho infantil, tá? O trabalho infantil, ele é proibido por lei. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 60, é muito claro nisso. Criança não trabalha. Por quê? Falamos já bastante disso, né? Impede o acesso para a escola. A criança ou vai trabalhar ou vai para a escola. As duas coisas ela não consegue fazer. E essa escola vai fazer falta para o futuro dessa criança. Rouba oportunidades de um futuro melhor. Já falamos também, né? Se ela não vai para a escola, não estuda. Esse estudo vai fazer falta lá na frente, no futuro dessa criança. Então, ela precisa estar indo para a escola. Por isso, o trabalho infantil é proibido, né? Porque se ela está trabalhando, ela está deixando de estudar. E o mais sério, por que o trabalho infantil ele é proibido? Porque apresenta risco à saúde e à segurança dessa criança. Então, vejam, já falamos. Criança correndo no meio dos carros, carregando materiais pesados, fazendo trabalhos que não são trabalhos para criança, né? Trabalho para criança é aquele dentro de casa, sendo monitorado por um adulto, para que sejam os trabalhos leves, que a gente já falou. Arrumar a cama, arrumar os brinquedos, varrer um quintal, juntar, né, as folhas que caíram lá da árvore. Isso pode, né? Lidar com produtos de limpeza, por exemplo, não pode, não deve, né? É perigoso para a saúde da criança. Então, são cuidados que precisam ser tomados. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, esse ano agora, 2020, ele está completando 30 anos. Ou seja, há 30 anos nós já temos esse estatuto que protege, que preserva a nossa criança, que cuida para que essa criança possa se desenvolver de uma maneira saudável. Mas é diferente do programa Jovem Aprendiz, porque a criança ali com 14 anos, né, o nosso adolescente, ele já pode sim ter um trabalho remunerado, né, que entra no que a gente chama de programa Jovem Aprendiz e outros programas que a gente tem, né, das instituições para crianças adolescentes, né, jovens, a partir dos 14 anos. Aí ele pode sim trabalhar, desde que não pode ser prejudicial ao desenvolvimento físico, psíquico e moral. Então, quando eu falo que o adolescente pode trabalhar a partir dos 14 anos, desde que não prejudique o seu desenvolvimento físico, a gente não pode colocar um adolescente de 14 anos para trabalhar numa obra carregando coisas que são muito mais pesadas do que o corpinho consegue carregar,
Não pode. Profissões, qualquer trabalho que tenha qualquer risco para a saúde, para o desenvolvimento físico, essa criança não pode fazer, tá? E também deve ocorrer em horários e locais que permitam que essa criança vá para a escola. Tá bom assim? Entendido? Quem pode e quem não pode trabalhar? Mais um pedaço da nossa história. Sussu era vizinha da Toninha e do Didi. Desde muito pequena vivia abandonada pela família. Acabou indo morar num abrigo e foi adotada, finalmente, por uma família de japoneses. Recebeu muito amor e sentia-se muito feliz com sua nova família. Tanzinho era outro garoto que morava nas redondezas. Era muito esperto e inteligente. Saiu de casa ainda adolescente para procurar uma vida melhor. Foi para um lugar encantado, onde diziam que o dinheiro dava em árvores. Mas não foi bem assim. Mas ele trabalhou muito, formou uma grande família, todos os seus filhos estudam, mas ele mesmo não teve como estudar. Então, falamos mais uma vez, olha aqui, mais um, né, que deixou de ir para a escola porque foi trabalhar. Então, se você aí na sua casa, na comunidade que você mora, no seu grupo de amigos, no seu trabalho, conhece alguma criança que está em situação de risco, que está trabalhando, que agora a gente já sabe que não pode, que não deve, né? É preciso você fazer a tua parte. A gente precisa, sim, denunciar, né? Então, criança trabalhando não pode de jeito nenhum. Eu tenho para onde ligar, eu tenho para aonde pedir ajuda, né? Essas ajudas, essas ligações, a gente não precisa se identificar, a gente vai dizer quem é a criança, o que está acontecendo, para que as autoridades tomem as medidas que precisam ser tomadas para essas crianças não correrem nenhum tipo de risco. Nós temos sim que preservar, que cuidar das nossas crianças, né? Essas crianças são o bem mais precioso que nós, pais, né? Eu, vocês que têm seus filhos, o bem mais precioso que nós estamos deixando nesse planeta, né? Eles são a continuidade da nossa história e a gente precisa que essa história continue bonita como a história do nosso mundo encantado. Para que esse mundo seja cada vez mais encantado, esses personagens pequenos que a gente tem aí em casa hoje precisam estar bem, precisam estar saudáveis, precisam crescer felizes e somos nós, pais, né, professores, que temos que olhar por essas crianças. Não é isso mesmo? E, tem um final da nossa história, né? Será que foi só isso? Só trabalharam, né? Vamos ver como é que termina? O tempo passou. As meninas e os meninos se tornaram adultos. Cada um seguiu um caminho, construíram suas vidas. E sabe o que é mais interessante e fantástico nessa história? O sonho. O sonho. Porque lá no começo da história nós vimos que eles tinham sonhos. As meninas e os meninos de antes, agora homens e mulheres, né? Todo e qualquer lugar, jamais esqueceram esses sonhos. Aprenderam a ler, escrever, descobriram a magia que existe no mundo encantado das letras, né? Estamos descobrindo, né? Muitos ainda desses personagens estão na escola descobrindo. Neste momento nós não estamos, né? Vocês não estão indo para a escola, nós professores não estamos indo para a escola. Saudade enorme que a gente está, né, de estar com vocês aí, de estar com a escola borbulhando. As diretoras têm ido até a escola, escola sem criança, escola sem os estudantes da EJA, é um lugar muito triste. Mas nesse momento a gente precisa que vocês fiquem aí, a gente fica aqui, né? E a gente eu vou me despedindo por aqui, espero ter contribuído um pouquinho para a gente pensar nas nossas crianças. Nós que somos adultos, é nossa essa responsabilidade de cuidar, então, das nossas crianças. Um beijo para vocês, um grande abraço, tá? E logo, logo a gente vai estar junto lá na escola. Fiquem
Fiquem bem e a gente se vê.